Fala, minha guilda jurássica! Estamos de volta com mais um vídeo. Imagina o planeta que a gente conhece, só que sem gelo nos polos. Apesar de acharmos que Era do Gelo era só quando tinha mamutes e smilodons na neve, para geologia, a gente ainda vive numa Era do Gelo, porque ainda existe gelo permanente nos polos. E nesse vídeo eu vou te mostrar como era a Terra na última grande fase em que o planeta ficou sem gelo permanente e como tudo foi mudando até chegar na fase gelada em que a gente vive hoje. A última vez que dá para falar isso com segurança fica no começo do Eoceno, com o auge do calor entre mais ou menos 56 e 48 milhões de anos atrás. Dentro desse intervalo tem um período bem conhecido de calor forte e duradouro, que muita gente chama de ótimo climático do Eoceno. O que segurava esse calor era, em grande parte, a quantidade de gases de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono. As estimativas variam dependendo do tipo de estudo, e mesmo assim a ideia geral é a mesma. A atmosfera tinha muito mais CO2 do que hoje. Com mais CO2 e com mais vapor de água no ar, o planeta segurava mais calor. Sem grandes áreas de gelo refletindo luz, o oceano e a Terra absorviam mais energia, e isso ajudava a manter o mundo quente. No mapa do clima, isso mudava tudo. A diferença de temperatura entre o Equador e os polos ficava menor. Em latitudes bem altas, onde hoje a gente pensa em gelo e vento cortante, existiam florestas e áreas úmidas em várias fases. O mundo tinha muita chuva em muitas regiões, e o ar era mais úmido. O nível do mar também ficava mais alto por longos períodos, porque não existiam grandes camadas de gelo continental guardando água. No oceano, a água mais quente segurava menos oxigênio, então correntes e mistura de águas viravam parte importante do sistema. Plataformas rasas perto dos continentes eram enormes, e esses lugares costumam ser cheios de vida. Era um cenário bom para peixes, tartarugas marinhas, moluscos e uma porção de animais que vivem perto da costa. E aí entram os predadores, porque esse calor abria espaço para muitos deles. No mar aberto, tubarões grandes ocupavam o topo em várias regiões. Um nome muito citado para esse tempo é Otodus obliquus. Ele tinha dentes largos e cortantes, e o tamanho dele colocava esse tubarão como um caçador forte em mares quentes. Em áreas com bastante peixe e mamíferos marinhos menores, um tubarão desse tipo tinha muita oportunidade. Nas águas costeiras, um dos personagens principais era Dorudon, uma baleia antiga com corpo bem adaptado a nadar. Vivia em mares quentes, caçando peixe e outros animais marinhos menores. No mesmo tipo de ambiente, mais pro fim do Eoceno, aparece o Basilosaurus, que podia passar de 15 metros e virou um predador de topo em algumas regiões. A gente tem indícios de comportamento de caça e de consumo de outros vertebrados marinhos, e o tamanho dele por si só já muda a cadeia alimentar. Em águas quentes perto da costa, também aparecem cobras marinhas gigantes do gênero Paleophis, que viveu no Eoceno e está ligado a ambientes costeiros e estuarinos. Algumas espécies foram enormes, com estimativas que passam de 7 metros e em alguns estudos chegam mais alto, só que o tamanho exato ainda tem margem de dúvida, porque depende de quais ossos aparecem e de como se faz a conta. Mesmo sem cravar um número perfeito, a mensagem é simples. Em mares quentes e rasos, existiam serpentes grandes o bastante para virar predadoras relevantes, principalmente em áreas de água mais calma e com muita presa. Agora, na terra firme do Eoceno, a paisagem também ajuda a explicar quem dominava. Com clima mais quente e úmido, muitas regiões tinham florestas e planícies com rios cheios. Nesses lugares, animais enormes que comem plantas tinham espaço para crescer e se espalhar. Um exemplo clássico são os brontotérios. Eles eram mamíferos grandes, parentes distantes dos cavalos e rinocerontes, com corpo pesado e cabeça com estruturas ósseas que variavam conforme o grupo. Alguns gêneros bem conhecidos, como Megacerops, mostram bem esse estilo de bicho grande de planície e borda de floresta, andando em áreas abertas perto de rios, onde a vegetação era farta, e onde tem herbívoro grande, sempre tem predador tentando aproveitar. Em algumas regiões, um tipo bem diferente de predador terrestre entra na conversa, os sebecídeos, que eram parentes terrestres de crocodilos, com corpo mais adaptado a andar em terra e com dentes que lembram lâminas serrilhadas. Isso combina com uma dieta de carne, e eles aparecem bastante em registros da América do Sul em períodos mais frios e mais recentes do que o auge do Eoceno, só que a linhagem tem raízes antigas no Cenozoico e mostra um caminho bem claro de crocodilianos ocupando o papel de predador terrestre em alguns lugares. Em ambientes quentes, com matas e áreas abertas misturadas, um caçador assim podia dominar trilhas, margens de rio e zonas de transição entre floresta e campo.
Vou te contar agora como o planeta saiu desse cenário quente e chegou na fase gelada atual. A queda gradual de CO2 ao longo de milhões de anos foi muito importante para isso. Processos como o desgaste químico de rochas e o enterro de carbono em sedimentos ajudam a tirar CO2 do ar. Mudanças na posição dos continentes também pesaram. A Antártida foi ficando mais isolada e passagens oceânicas foram se abrindo de um jeito que favoreceu uma corrente forte ao redor do continente, a corrente circumpolar antártica. Isso ajudou a manter águas quentes longe da Antártida e o resfriamento ganhou força. Por volta de 34 milhões de anos atrás, na transição do Eoceno para o Oligoceno, a Antártida começou a formar grandes camadas de gelo de um jeito bem mais estável. O planeta entrou num modo mais frio, com gelo crescendo e recuando ao longo do tempo. Bem mais tarde, por volta de 2,6 milhões de anos atrás, o hemisfério norte também passou a ter grandes glaciações com ciclos bem marcados, ligados a mudanças na órbita e na inclinação da Terra, que mexem com a quantidade de sol que chega em cada latitude. O planeta passa por fases mais quentes e mais frias, e mesmo assim o gelo permanente nos polos continua. Quando a gente olha para trás e pensa no Eoceno, com mares quentes, nível do mar alto e polos bem diferentes, dá para ver que o mesmo planeta consegue mudar muito com CO2, correntes oceânicas e continentes andando devagar. Naquele mundo, basilossauros e Dorudon nadavam em costas quentes, Otodus patrulhava o mar, Paleófis aparecia em águas rasas, Brontotérios ocupavam planícies verdes e sebecídeos mostram como até crocodilianos podiam dominar a Terra em certos lugares. Aos poucos o planeta esfriou, o gelo voltou a se firmar e a vida foi mudando junto até chegar no cenário atual.